Olá, professores, olá, professoras, bem-vindos, bem-vindas a mais uma TPC-DE. Esta semana, eu, PCNP João Mário, de Língua Portuguesa, estarei aqui durante 45 minutos, aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para trazer para vocês mais um assunto para que a gente possa aí cumprir com mais essa etapa das ATPCs, Diretoria de Ensino. Vou projetar aqui o PowerPoint e a partir dele vamos começar a trazer o assunto, a pauta de hoje, escolhida e trabalhada pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de São Vicente. Vamos lá? Bom, como eu já disse, então, a TPC Diretoria de Ensino, PCNP João Mário, aqui quem fala, estamos na semana B, de 14 a 18 de março, e teremos aí aproximadamente uma hora aula de ATPC. Nosso tema de hoje, estratégias de leitura, Isabel Soler. Nosso objetivo é subsidiar professores quanto à utilização de estratégias de leitura em suas áreas de conhecimento que permitam a interpretação e compreensão de textos verbais e não verbais. A nossa base de estudo nesta ATPC está nos 8 capítulos que compõem a obra Estratégias de Leitura, da Isabel Soler, dos quais, capítulos agora, começo eu a trazer um a um. O primeiro capítulo vai trazer o desafio da leitura. O desafio da leitura, e num primeiro momento a autora traz também, apresenta todo um apanhado, uma forma de geral acerca do assunto. Então, num primeiro parágrafo, logo ali no início do seu texto, ela vai dizer que a leitura é um processo de integração entre leitor e texto. E, a partir daí, vai fazer as suas considerações, os seus desmembramentos, os seus desdobramentos acerca desse tema. Bom, esse processo de interação visa ou tem como objetivo satisfazer um propósito, uma finalidade. Enquanto propósito, finalidade, nós temos alguns propósitos um tanto mais subjetivos, outros mais objetivos, alguns mais informais, outros não tanto, mais formais. Um deles, devanear. O devanear, aí nós podemos pensar na questão da leitura, da escrita e da leitura que traz, por exemplo, obras clássicas, poemas, em suas estruturas, em suas temáticas várias. Seguir uma pauta, e aí essa pauta podemos pensar em qualquer situação de leitura que nos leve a fazer algo, a realizar uma atividade, ou mesmo preencher um momento de lazer, a chamada leitura por fruição. Esta finalidade incide numa compreensão, uma compreensão que envolve conhecimentos de mundo e conhecimentos do texto, da estrutura, do gênero ao qual estamos ou o leitor está exposto. Esta compreensão sugere um controle, sugere uma regulação. A partir do momento que se tem o domínio, se tem a ideia e a junção desses dois conhecimentos, a partir do momento que você domina a sua leitura neste sentido de conhecimento, nós temos a possibilidade aí, no controle e na regulação, de lançar os nossos objetivos e, mais do que isso, gerar hipóteses prévias, óbvio, hipóteses prévias, mas gerar hipóteses acerca dos processos que vão ali ser desenvolvidos na nossa leitura. Esse processo, que é um processo constante de elaboração, de verificação, de previsão, que vão levar à construção de uma interpretação. E aqui, quando nós falamos de construção de uma interpretação, não vamos entrar no mérito de certo e errado. A interpretação ela pode ser tomar vários caminhos. O certo e errado aí é subjetivo, mas é um subjetivo dentro daquilo que se propõe a leitura, dentro daquilo que realmente é de fato.
Inicialmente, nós vamos ter, nesta questão do levantamento das hipóteses, sempre um contato inicial com o título, com o subtítulo, se ele está em negrito, se ele está em itálico, né? Quais foram os recursos que foram ali utilizados para chamar a atenção do leitor e, a partir disso, lançar um assunto sobre o texto que vai gerar aí várias ideias, várias hipóteses acerca do que vem pela frente. E nós também temos esses indicadores como motes para ativar o conhecimento prévio, né? E eles são úteis para ir, principalmente, para lá na frente, quando já envolto em meio ao texto, consiga se extrair algumas ideias centrais, né? Possíveis confirmações acerca das hipóteses levantadas ou não. Né? Isso vai depender daquilo que foi levantado. Segue ainda a autora dizendo que a leitura na escola precisa sempre de um questionamento. E esse questionamento é: será que todos nós temos clareza do que é o ato de ler? O que é ler para cada um de nós? Uma pausa para a gente pensar. O que é a leitura? O que ela significa? O que é esse mundo da leitura para cada um de nós? Segundo a Isabel, né, essa questão da clareza está muito ligada à questão de você ter a noção de que fazer com que os alunos aprendam a ler corretamente é uma aquisição indispensável para a autonomia dos cidadãos. Então, dentro desta questão do ato de ler, Isabel Soler traz em uma das suas observações ou dentro das suas ideias que isso, o ato de ler, é uma autonomia dada ao cidadão. A leitura, um objeto de conhecimento. Ela vai apontar 3 pontos. Primeiro, né, que no ensino fundamental a leitura e a escrita são prioritários, né? E ao final dessa etapa, pressupõe-se, né, que todos os nossos alunos, de forma autônoma, vão conseguir ler textos, utilizar os recursos que estão ao seu alcance e até mesmo referir dificuldades desta área ou de qualquer outra que ele necessite. Detalhe, estamos em processos de reforço e recuperação. Os processos de leitura, de estratégias de leitura são muito importantes neste momento, em que estamos aí efetivamente retornando com as turmas todas, as classes cheias, e os nossos alunos aí com aproximadamente 2 anos, né? Por mais que o nosso trabalho tenha sido grande, efetivo, nós sabemos que muitos entraves aconteceram. Então, nós estamos recebendo alunos que têm aí uma defasagem no sentido da aprendizagem, e a leitura vem como um forte aliado para esse momento. Né? Bom, ela também observa que este ensino de leitura é muito importante a partir do momento que nós temos ali os segredos dos códigos já passado logo no início da infância, logo no início ali dos nossos alunos entrarem na formalidade de uma escola. Né? Essa etapa obrigatória e necessária a todos. E num terceiro momento, ela vai trazer que esse trabalho de leitura, que costuma se restringir à leitura de um texto para responder apenas algumas perguntas assim, perguntas que vão trazer qual é o personagem, onde se passa a história, quando aconteceu, se você gostou, se você não gostou, né? Revela um foco que está mais no resultado da leitura e não no processo, né, do desenvolvimento do aluno em relação à leitura que ele está fazendo. Né? Há uma ênfase em habilidades de decodificação e não necessariamente em habilidades de entendimento, de interpretação e compreensão. Não estou eu dizendo aqui que você, professor, você, professora que está me assistindo, faz ou trabalha assim. Né? A gente está aqui só trazendo
uma visão da autora ou um levantamento dessas questões da autora logo no seu primeiro capítulo. Bom, para envolvimento na atividade de leitura, agora vamos para o segundo capítulo, ler, compreender e aprender. Para o envolvimento na atividade de leitura, é necessário que esta seja significativa. Tá, significativa, vamos resgatar o ato de ler, né? O ato de ler que traz a ideia de alcançar determinados objetivos, de reconhecer estratégias responsáveis pela compreensão e de controlar de forma inconsciente, né, o que vai se exercendo sobre a leitura, né, o controle, como já colocado por mim anteriormente. Isso tudo junto, né, traz uma leitura ou uma forma de ler de forma eficaz. Perfeito. Tá, mas o que fazemos com tudo isso? Tá? Juntamos tudo isso e aí nós temos o envolvimento, a significativa, mas significativa não deixa de ser um juízo de valor. O que é algo significativo para você, professor, para você, professora? O que é algo significativo para os nossos alunos, aqueles que nós temos no nosso dia a dia? O significativo aqui traz alguns questionamentos. Ele é capaz de ler? Capaz de compreender? A leitura é ou está contextualizada? Há um objetivo para essa leitura? Esses 4 questionamentos vão nos levar à ideia do envolvimento ou a explorar esse envolvimento, né? E ao explorar esse envolvimento, nós vamos nos deparar com a questão da diversidade da classe e dos interesses comuns versus os interesses pessoais. Não estou aqui dizendo que tudo isso é muito fácil, que todos esses processos estão tranquilos, né, e resolvidos dentro do nosso fazer pedagógico, mas estamos aqui mobilizando os pensares acerca desta situação. Estamos no momento teorizando para depois vermos a prática. Prática essa que nós vamos desenvolver com vocês nas próximas ATPCs, a partir do momento que traremos alguns textos das áreas explorados nas estratégias de leitura de Isabel Soler, certo? Textos que vão conversar não só dentro da área, mas também entre as áreas. Bom, todo esse levantamento de ideias, né, todo esse brainstorm feito aqui, fazer o quê? 2 pontos a autora coloca aqui. Ela coloca que para que nós consigamos, se não dar conta, mas ter um trabalho mais próximo daquilo que acreditamos ou daquilo que leve o aluno a um envolvimento e, consequentemente, o significativo na sua aprendizagem, é interessante que nós trabalhemos diferentes suportes, né? Não necessariamente um único suporte para toda a classe, mas que nós tenhamos aí um leque de suportes que vão explorar a leitura nas várias possibilidades. Suportes, nós podemos trabalhar a questão mídia, que é muito forte hoje em dia, né? Podemos colocar esses meninos para manusear jornais, manusear revistas, manusear encartes, livros, tudo aquilo que é físico, mas também temos aí a questão dos meios tecnológicos que estão presentes. Tá? Suporte, um outdoor também pode ser um suporte, né? Uma pintura num muro da escola é um suporte também. Então, esses diferentes suportes, em algum momento, podem, dentro de uma mesma temática, conversar, e aí, dentro daquilo que nós temos destas diferenças e interesses na diversidade da classe, temos um trabalho aí mais efetivo com a leitura. A única questão que a autora coloca aqui é o cuidado, né? Antes de você, professora, colocarem esses diversos suportes, inclusive
à questão dos textos, que a gente tome o cuidado de analisar o conteúdo que ali está veiculado. Pode parecer óbvio, mas lembre-se que nós estamos aqui no primeiro momento, na introdução, ainda numa parte introdutória de todo esse universo chamado leitura, explorado pela Isabel Soler. Ainda no segundo capítulo, ela traz a ideia da compreensão leitora e aprendizagem significativa. A leitura nos aproxima da cultura, cultura essa, né, que traz a ideia do ler para aprender, né? E aí, quando se compreende, se coloca em funcionamento estratégias, né? Se assegura objetivos. Então, nós temos aí, voltando à questão da autonomia, a compreensão a serviço, né, do uso funcional da leitura, da língua, da escrita e dos objetivos que se quer alcançar. O objetivo fundamental da escola sempre foi e continua sendo ensinar a usar a leitura como um instrumento de aprendizagem, não apenas aquele instrumento já citado por mim de localização de informações. As localizações de informações são uma etapa e não o processo todo. Bom, devemos sempre questionar essa crença de que a criança aprende a ler, né, e que já a partir do momento que ela aprende a ler, ela já pode ler de tudo, né? Na verdade, ler de forma funcional é uma coisa, ler de forma a compreender, ler de forma a entender aquilo que se está buscando, a cumprir alguns objetivos, é uma outra situação, né? É o momento de aprender a aprender, não apenas a questão de localização de informações. No terceiro capítulo, no ensino da leitura, a autora traz a importância da desconstrução de que a linguagem escrita requer uma instrução e a linguagem oral não a requer. Requer uma instrução? A questão gramatical, por exemplo, em que a oral nós nos despimos dessa necessidade. Então, na verdade, tanto uma quanto outra, guardados os contextos, guardados as formas em que a língua se apresenta, são necessárias, sim. Há sempre uma questão de instrução, seja ela na linguagem escrita, seja ela na linguagem oral. A partir disso, a autora vai desenvolver a ideia sobre código, consciência, metalinguística e leitura. O que significa tudo isso? Que, antes de tudo, o nosso aluno não chega como um copo vazio às nossas salas, que em alguns momentos nós temos que considerar, sim, que esse aluno esteve em contato com a leitura por outros canais, família, amigos, pessoas várias do contato dele, e que há por parte dela uma familiarização já com algumas estruturas de texto escrito e as suas linguagens. Partamos deste princípio. E aí é importante a questão de sempre termos aí uma sondagem, Sempre termos aí uma forma de verificar tudo isso. Na linguagem escrita, então, o aluno de algo já conhecido, que ele sabe o que já aprendeu várias coisas, ele vai ter ali o escrito transmitindo a questão de uma mensagem, uma informação, uma leitura que vai capacitá-lo no acesso a essa linguagem. Então, essa linguagem escrita, já de algo conhecido, já é um passo para que o aluno entenda que aprendeu já algumas coisas ou várias coisas nesse sentido. Cabe a nós despertarmos isso nele. Essa leitura no seio familiar, vai além das questões da existência de um ambiente formal, por exemplo. Essa é uma influência decisiva no desenvolvimento da leitura e a consequência de tudo isso é um aumento considerável do conhecimento, em que acaba sendo formalizado, tudo isso acaba sendo formalizado dentro dos espaços escolares. Mas para que isso aconteça,
Temos nós, professores, que sempre levar em consideração, a partir das nossas sondagens, né, em que nível esse aluno está de leitura, em que momento ele chega às nossas mãos e o que ele traz de informação a respeito disso, para que aí sim a gente tenha esse aumento considerável, que também é um julgamento ali, um juízo de valor, mas esse aumento considerável, entendam como o aluno chega à minha mão de uma forma e eu entrego esse aluno ao final do ano, ao final do bimestre, ao final de um ciclo, melhor do que ele chegou à minha mão. O nosso desafio está em mostrar que ler é divertido, que escrever é apaixonante, que o aluno pode fazê-lo, né? Instigá-los a ser parte desse mundo maravilhoso e cheio de significados, né? Mostrar a leitura e a escrita não apenas como uma tarefa escolar, mas sim como algo que vai fazer parte da vida dele a todos os momentos que ele precisar, necessitar e quiser. O ensino inicial da leitura, então, segundo Isabel Soler, vai preconizar atividades voltadas que garantam, então, essa interação significativa e funcional, vai trazer para a sala de aula conhecimentos que as crianças já possuem, né, e ampliar essas significações. Nós temos aqui uma sistematização desses 3 primeiros capítulos. A leitura e a escrita são procedimentos e devem ser trabalhados como tal, e a garantia de acesso a materiais escritos diversos, jornais, revistas, gibis, livros, poemas, histórias em quadrinhos, como eu já havia dito. Então, ao final desses 3 primeiros capítulos, né, nós temos aí esses 4 tópicos, ou ao final desse capítulo em específico também, nós temos que atentar para esses 4 tópicos daqueles que estão à nossa frente no dia a dia, numa sala de aula. O capítulo 4, né, vai já entrar na teorização enquanto ensino de estratégias de compreensão e de leitura. Até então, capítulo 1, 2 e 3, a Isabel Soler vai situando o seu leitor naquilo que preconiza a ideia de leitura, né? Os seus agentes, né? Aquele que propõe, quem recebe a proposta e também o objeto de conhecimento ou os objetos aí de conhecimento, né, enquanto leitura. Textos vários, diversificados, sempre levando em consideração, então, aquilo que o aluno já traz. E, enquanto ensino de estratégias, ela vai trazer um passo a passo também, né? Primeiro, que procedimentos precisam ser ensinados. Não há problema nenhum em que se traga ali uma formatação, né, de um procedimento. A partir disso, é preciso ensinar estratégias para a compreensão dos textos, não como técnicas precisas, receitas infalíveis em que não se pode errar, né? Ou dentro de habilidades específicas, até porque em língua portuguesa, né, nós temos algumas habilidades e essas algumas habilidades que nós não... Aliás, desculpa, vamos refazer a questão. Em língua portuguesa, nós temos habilidades que nós não podemos necessariamente chamar de estruturantes. Nós temos habilidades que estão ali correlacionadas. Então, uma depende da outra. Uma está ligada com a outra. O que pode ser uma habilidade estruturante dentro de um conjunto de outras habilidades, ela pode estar de apoio, pode ser apoio de uma outra estruturante, tá? Então, essa questão de fechar as coisas em técnicas precisas, em que não se pode errar dentro da leitura, dentro da questão das habilidades, é uma situação que vale enquanto reflexão para nós, mas que não se deve ser passada em algum momento, ou em momento algum, para os nossos alunos. Partindo dessa ideia, né, como estratégias de compreensão leitora que envolvam a presença de objetivos, planejamento das ações e sua avaliação, é o mote de todo esse processo, né? Então, partamos aí, né, que as estratégias envolvem sempre, ou nessa modalização, nesse procedimento colocado pela Isabel Soler, sempre há de se ter uma presença de objetivos
né, as ações planejadas e, consequentemente, uma avaliação. A partir dessas estratégias devidamente, né, nos seus procedimentos, se espera ou entende-se que há a possibilidade da construção de uma interpretação feita de forma autêntica. Tudo bem, até aí entendemos, né? Nada de novo, talvez uma ou outra situação, né? Mas que estratégia vamos ensinar, né? Quais as estratégias vamos buscar para ensinar, né? E qual o papel dessas estratégias na leitura, né? Eu que sou professor de filosofia, ou eu que estou no momento com aulas de física, né? Qual é a parte que me cabe desse latifúndio, né? Por quê? O quê? Para que tudo isso? E aí a autora vai trazer para a gente, né, algumas ideias a respeito desses questionamentos, né? O aluno tem a possibilidade de planejar a sua tarefa de modo geral, né? Você traz a ela um mundo de possibilidades e dentro desse mundo de possibilidades ensiná-lo a navegar. Perguntas para compreender o texto e os propósitos implícitos e explícitos da leitura, né? Não basta apenas ler as linhas, é preciso ler por entre as linhas e por trás das linhas. Ativar e aportar à leitura os conhecimentos prévios relevantes. O que sei sobre, né? Sempre questionar aos nossos alunos o que se sabe sobre aquilo que se propôs a ler. Dar atenção ao fundamental em detrimento ao que possa ser mais trivial, focar nas ideias centrais, buscar as palavras-chave, buscar aquilo que é importante e realmente relevante dentro de um texto. Não que o trivial não seja importante, mas o trivial, em alguns momentos, não vai refletir toda a ideia presente ou proposta num texto, num parágrafo, num período que seja. Avaliar a consistência do conteúdo e a compatibilidade com o conhecimento prévio. O texto tem sentido? Então, trazer o texto, trazer uma temática aliada àquilo que o meu aluno já tem de conhecimento de mundo, já traz de conhecimento de estrutura, né, do próprio texto, ou apresenta algum sentido para ele? Se sim, vamos explorar quais? Se não, vamos buscar esses nãos? Comprovar continuamente a compreensão. Qual é a ideia principal, como eu já tinha dito, né? Então, sempre está buscando, ao longo de cada capítulo, ao longo de cada parágrafo, ao longo de cada período, aí vai do trabalho que se está fazendo e daquilo que se pretende como objetivo, buscar sempre as ideias principais daquele texto. Elaborar e provar inferências de diversos tipos, interpretações, hipóteses e previsões e conclusões. Nos próximos capítulos, a Isabel vai falar um pouquinho sobre cada um desses momentos, para aqueles que ainda não conhecem a obra ou não tiveram a oportunidade de vivenciar essa possibilidade de estratégias de leitura. Bom, segundo Bauman, né, nós temos um conjunto de propostas para o ensino de estratégias de compreensão leitora que podem ser considerados nos seguintes processos. Introdução. Explica-se objetivos do que será trabalhado e a forma em que serão úteis para a leitura. Quais os objetivos daquele texto que se trouxe? Exemplo, exemplifica-se a estratégia a ser trabalhada mediante um texto. Levantamento de hipóteses, tirar as ideias principais. Ensino direto, o professor mostra, explica e escreve a habilidade em questão, dirigindo a atividade. Então, eu vou, na proposta, diretamente mostrar para os meus alunos onde está inserido aquele contexto, aquela situação que a habilidade ou que o meu objetivo pede. Detalhe,
Objetivo uma coisa, habilidade outra. Uma coisa não exclui a outra. Aplicação dirigida pelo professor. Os alunos põem em prática a habilidade aprendida. Aqui é a hora da verificação, né? A aplicação prática daquilo que se for trabalhado. E prática individual. O aluno utiliza de forma independente a habilidade com outras propostas. Aqui é o além, né? Aqui é aquele momento em que nós vamos verificar não necessariamente uma avaliação do que foi dado, e sim nós vamos verificar aí a ideia lá já colocada pela autora no início do cidadão autônomo, né, com outras possibilidades na mão que não aquela que lhe foi ensinada, como num primeiro momento posso passar a ideia de receita de bolo. Ainda no capítulo 4º, né, nós vamos ter Adam, que vai trazer aí a ideia dos tipos de texto e expectativas do leitor. O pessoal de língua portuguesa já está mais apropriado, ou mais, é mais comum, né, dentro do nosso fazer pedagógico, termos essas indicações, mas para todos os outros professores que agora me assistem, quando nós falamos de texto, nós temos dois grandes grupos a pensar, né? Um decorrente do outro. Um primeiro grupo que nós vamos chamar de tipologia textual, em que alguns autores vão ali de 4, 5 ou 6 tipologias, e dessas tipologias nós vamos ter ali a subdivisão em gêneros textuais. Um desses autores é Adam, mas nós temos ali Marcuski também, nós temos Dawes, Chinelli, também que vão trabalhar a ideia de tipologias e ou gêneros textuais, tá? No caso do Adam aqui, ele vai trazer o tipo de texto narrativo, que é aquele que pressupõe um desenvolvimento cronológico e que aspira a explicar alguns acontecimentos de uma determinada ordem. Até aqui, tudo tranquilo, né? O descritivo descreve um objeto ou fenômeno mediante comparações e outras técnicas. O expositivo, que vai se relacionar à análise e síntese de representações conceituais ou explicação de determinados fenômenos, né? O expositivo, por exemplo, nós podemos colocar aqui uma propaganda, um anúncio de publicitário. O instrutivo indutivo tem como pretensão induzir a ação do leitor com palavras de ordem. Nós temos aqui, por exemplo, os manuais, né? Temos aqui as receitas, as bulas médicas, enquanto receitas culinárias, bulas médicas, tá? Então, o instrutivo indutivo passa por essa questão. Esta construção aqui de 4, né, são deste autor, Adam, tá? Mas, como eu disse, alguns ali vão trazer outras ideias, né? Nós temos ainda alguns autores que acrescentam ali, variando, né, os nomes, uns vão chamar dissertativo, outro vai chamar dissertativo argumentativo, ou simplesmente argumentativo, seria um quinto. E agora nós, né, passando para o nosso momento, né, esse momento tecnológico, esse momento das redes sociais, alguns autores já começam a trabalhar também um sexto tipo, que são os dialogais, como, por exemplo, os textos publicados ou as conversas publicadas dentro de um WhatsApp, né? Então, há alguns autores que já trazem essas informações, né, dos textos de rede social ou que reproduzem conversas já como um sexto item aí, que é o dialogal. Desculpa. Fundamental de tudo isso é que essa diversidade, né, do trabalho com textos, seja ele a sua opção de um texto narrativo, um descritivo, expositivo, que se dê preferência àqueles de circulação social. O que quer dizer isso? Aqueles textos que estão presentes no dia a dia do aluno, em que, numa calçada da rua,
numa loja, em casa, né, a probabilidade dele estar em contato com esse texto seja maior. Uma revista, um outdoor, um anúncio publicitário, né? Misturei um pouquinho ali a questão de tipologia com suporte, mas é só para o pessoal entender, tá? Então, essa preferência a gêneros de maior circulação social. Organizar um ensino que caracterize cada um desses textos, né? Sempre trazendo as pistas desses textos. E nunca deixar o leitor sem a informação necessária para que ele possa utilizar as mesmas chaves que o autor utilizou quando compôs o significado do seu texto. Desculpa, gente. Então, se o autor foi por alguns caminhos, que esses caminhos, né, possam também ser ditos ao nosso aluno para que ele consiga fazer algumas inferências a respeito. Por exemplo, quando nós temos alguns poetas que trabalham com jogo de palavras. Então, num primeiro momento, é interessante que o aluno entenda que ali há um jogo de palavras, que ele saiba disso, mas que ele também tenha a informação de como isso foi trabalhado, né? Ele tem que descobrir sozinho que há algo diferente ali e a partir desse momento o professor entra com as chaves do texto que foi dado a ele e essas informações. Bom, o primeiro passo, então, dito pela Isabel Soler nas suas metodologias é o antes da leitura, né? São 6 passos importantes para a compreensão, né, a serem seguidos antes da leitura propriamente dita. O primeiro dele, as ideias gerais. O que são as ideias gerais? Isso é o levantamento de hipóteses, né? E aí, esse levantamento de hipóteses, há várias formas de se fazer, desde a leitura imagética, né? Uma imagem que possa estar ali na capa de um livro e a partir dessa imagem a gente pressupor o conteúdo, até mesmo técnicas que são utilizadas, empregadas nas palavras que estão ali. E aí, nesse sentido, Ideias Gerais, ela traz ali 6 itens para mexer com o nosso pensamento a respeito desta questão do antes da leitura. Primeiro, que ler é muito mais do que possuir um rico cabedal de estratégias e técnicas. Ela vai além disso. Ler é um instrumento de aprendizagem, informação e deleite, né? Tem que ser prazeroso. Se eu não gostei da leitura, eu posso abandonar essa leitura em algum momento. A leitura não deve ser considerada uma atividade competitiva, jamais. Ela não é competição, ela é a apreensão daquilo que está lá. Quem não sente prazer pela leitura não conseguirá transmiti-lo aos demais, né? Se nós não gostamos, professores de língua portuguesa, se não gostamos, e aí não estou falando de dificuldade, mas se não gostamos de ensinar literatura, dificilmente vamos ter alunos que gostem da literatura e que nos dê os resultados necessários numa avaliação ou naquilo que seja cobrado dele enquanto literatura. A leitura para alunos tem que ter uma finalidade que esses alunos, né, que eles possam compreender e partilhar. Desculpe, aí tem um erro, elas por eles, tá? Mas, então, eles têm que compreender e partilhar qual é a finalidade daquele momento de leitura. E a consciência da complexidade da leitura e da capacidade que os estudantes têm para enfrentá-la. Ler é um ato fácil? Não necessariamente, mas que todos nós, a partir de um momento, temos armas e possibilidades e procedimentos para enfrentá-la da melhor forma possível, tá? Motivação para a leitura. Toda atividade deve ter como ponto de partida a motivação do aluno, ser significativa, motivante e ele se sentir capaz de fazê-la. Não dá para trazer, num primeiro momento, um texto científico para um 6º ano com vocabulário e terminologias que estão distantes não só da realidade do aluno, mas também do vocabulário dele. Esse é um cuidado que tem que se tomar, né? A motivação está, inclusive, no texto que se propõe a ser lido.
Os objetivos da leitura. Os propósitos podem ser muito variados de acordo com situações e momentos. Quais situações e momentos? Ler para obter uma informação precisa, ler para seguir instruções, ler para obter uma informação de caráter geral, ler para aprender, ler para revisar um escrito próprio, ler por prazer, ler para comunicar um texto a um auditório, ler para praticar a leitura em voz alta e ler para verificar o que se compreendeu. Então, os propósitos aqui, os objetivos de leitura são vários, né? E a autora traz alguns para que a gente tenha aqui a ideia acerca do que ela vem falando sobre propósitos e objetivos. Além disso, a revisão e atualização do conhecimento prévio. Para compreender o que se está lendo, é preciso ter conhecimento sobre o assunto. Mas algumas estratégias podem ajudar os estudantes, né, como explicar de forma geral o que será lido, caso ele não tenha, né, dentro daquela proposta, referências ou referenciais para entender do que se trata. Isso é possível? Sim, é possível. Podemos aqui, em várias disciplinas, trazer situações de leitura em que o aluno ainda possa estar distante do entendimento. Supondo, por exemplo, na filosofia, me perdoem os professores de filosofia, né, e me perdoem mais ainda se eu entrar em algum mérito que não seja, me corrijam, né, depois no chat. Mas quando você apresenta um texto para o aluno chamado O Mito da Caverna, precisamos fazer o levantamento de conhecimentos prévios, né? Primeiro, quebrar o tema, aliás, quebrar o título, mito, o que nós entendemos por mito, o que nós entendemos por caverna, e aí, a partir disso, fazer essa construção. Chamar a atenção para determinados aspectos do texto que podem ativar conhecimentos prévios ou apresentar um tema que não conheciam. Como eu falei, o mito da caverna. Estabelecimento de previsões. É importante ajudar os alunos a utilizar simultaneamente diversos indicadores. O título, a ilustração, as cores, o que se pode conhecer ou se sabe sobre o autor, cenário, personagem, ilustrações, essa visão geral, né, que um texto apresentado pode trazer para eles. Eu acabei não fazendo com vocês, mas eu tenho aqui o livro da Isabel Solé, e a gente tem aqui a questão das cores, tem algumas imagens, tem a forma como as palavras estão escritas. Então, essa exploração na questão de um livro é possível e necessária. A formulação de perguntas, requerer perguntas sobre o texto é uma estratégia que pode ser utilizada no auxílio à compreensão de narrações. Por exemplo, o que direciona e ensina os estudantes a centrar sua atenção em questões fundamentais. Nesse momento, é interessante perguntar se é um texto narrativo, né? Quem será que estará presente na história? Onde pode se passar a história, né? Do que pode se tratar a história, trazer o tema também. Então, algumas perguntas podem ser exploratórias nesse sentido. Ainda, aliás, agora no capítulo 6, nós vamos ter a questão do durante a leitura. Então, diz a autora que, para a compreensão do texto, uma das capacidades envolvidas é saber elaborar um resumo, uma reprodução do significado global de forma sucinta, o que apresenta como competência o diferenciar do que constitui o essencial do texto e o que pode ser considerado como secundário, né? Aquilo que nós falamos sobre a ideia, as ideias centrais, né? As palavras-chave e aquilo que é trivial, né? O professor pode utilizar, então, a estratégia da leitura compartilhada, onde o leitor vai assumindo progressivamente a responsabilidade e o controle do seu processo. É uma forma eficaz para que os alunos compreendam as estratégias apontadas, bem como realizem uma leitura independente, onde possam utilizar o que estão aprendendo. Enquanto à questão das modalidades de leitura, esta é uma outra TPC que podemos trabalhar mais à frente, né? Porque nós temos aí não só a leitura compartilhada, como nós temos várias outras modalidades de leitura que podem ser utilizadas dentro de uma sala de aula. Bom, não estou entendendo. O que eu faço? Os erros e as lacunas de compreensão. Para ler eficazmente, precisamos saber quais as nossas dificuldades. Então, a primeira coisa é identificar as dificuldades
nos alunos e que eles também tenham consciência e consigam relatar as suas dificuldades, né? Como, por exemplo, a compreensão das palavras, de algumas frases, as relações que há ou que estão estabelecidas entre frases, entre palavras e no contexto que elas se apresentam. Para isso, né, as estratégias como o uso de dicionário ou a continuação de leitura, né, são algumas das possibilidades que podem sanar essas dúvidas. Aí nós vamos para ao depois da leitura, né, que é a compreensão do texto resulta da combinação entre os objetivos de leitura que guiam o leitor, entre os seus conhecimentos prévios e a informação que o autor quis ou quer transmitir. Nós temos aí, então, aquela perspectiva do levantamento das hipóteses e agora eu tenho a leitura do texto. Lembrando, né, que dizem alguns teóricos, me permitam aqui não ficar elencando, até por conta do tempo, mas dizem alguns teóricos que para se ler um texto precisamos de três vezes a leitura dele, né? A primeira, que é aquela que nós, entre aspas, vamos acostumar os nossos olhos. A segunda, que é aquela que vai que nós vamos focar nas palavras-chave ou naquelas que em algum momento nos são estranhas, fora do nosso conhecimento. E no terceiro momento, juntar tudo isso, né? Buscar informações para essa compreensão global do texto. Nunca peça para que o seu aluno já responda de pronto a partir de uma primeira leitura. Sempre é necessário fazer a exploração desse texto aos poucos, e nesses poucos, a partir de várias leituras, aí sim trabalhar a compreensão e a interpretação desse texto. Fazer com que o aluno leia um texto num primeiro momento, em que ele ainda está acostumando os seus olhos àquele texto, e já perguntar questões de profundidade, podem ser aí um afastamento de um leitor e não necessariamente trazê-lo para perto, ou trazê-lo para a questão da leitura. Bom, diz Isabel Soler aqui que, para que os alunos compreendam, o professor pode explicar em que consiste a ideia principal, né? Recordar o objetivo dessa leitura, ressaltar a questão do tema, resgatar aquelas hipóteses que foram levantadas, né? E fazer as considerações daquilo que é mais importante ou do que está posto ali como algo importante. O resumo, nesse sentido, é uma ótima estratégia, né? Ela pode ser uma boa escolha para que o aluno consiga fazer esses recortes, né? Detalhe, o resumo, num primeiro momento, pode ser quase que uma cópia. E o exercício do resumo em cima do resumo é que vai trazer ao aluno a leitura ou a visão daquilo que realmente importa, aquilo que realmente é chave dentro de um texto. Cooper, em 90, afirma que para ensinar a resumir parágrafos de um texto, é importante que o professor, né, ensine a encontrar o tema do parágrafo e a identificar a informação trivial para deixá-la de lado, né? Localizar o que é mais importante ali, né? Quais são as palavras que estruturam aquela ideia. Ensinar que ele ensine, o professor ensine a deixar de lado a informação que é repetida, né? Nós temos ali, às vezes, algumas citações, desculpa, não citações, mas nós temos algumas referências, algumas ideias que são colocadas que estão repetidamente sendo trazidas para um entendimento ou reforçar esse entendimento. E aí não há necessidade, a partir de um resumo, que se faça isso. Que ensine a determinar como se agrupam as ideias no parágrafo para encontrar formas de englobá-las. E que ensine a identificar uma frase resumo do parágrafo ou a elaborá-la. Para finalizar, obviamente, o ensino e a avaliação da leitura. Obviamente fica pela minha parte, tá, gente? Perdão da palavra. Em relação aos processos de leitura e compreensão, é interessante ressaltar que aprender a ler significa
Aqui é a sistematização da autora, tá? Aprender a ler significa aprender a ser ativo ante a leitura, ter objetivos, ser auto-interrogativo sobre o conteúdo e a própria compreensão. Aprender a ler significa também aprender a encontrar sentido e interesse na leitura, né? Aprender a ler compreensivamente é uma condição necessária para poder aprender a partir dos textos escritos. Aprender a ler requer que se ensine a ler, e isso é um papel de todos nós, professores, não apenas dos professores de língua portuguesa. O aluno precisa ler um problema matemático, o aluno precisa ler um referencial histórico, o aluno precisa ler citações várias dentro da filosofia, dentro da sociologia, para entender alguns autores. O aluno precisa saber ler cadeias, né? Sejam elas em biologia, sejam elas em química. O aluno precisa aprender a ler gráficos, tabelas, como apresentam, né, a questão da geografia, assim como a leitura de imagens e expressões corporais, né, que aparecem na educação física e na arte. Esqueci de alguém? Se esqueci, me perdoem. Bom, ensinar a ler é compartilhar. Ensinar a ler é uma questão de compartilhar objetivos, tarefas e os significados construídos em torno deles. Ensinar a ler exige a observação dos alunos e da própria intervenção como requisitos para estabelecer situações didáticas diferenciadas, capazes de se adaptar à diversidade inevitável de uma sala de aula. É função do professor promover atividades significativas de leitura, bem como refletir, planejar e avaliar sua própria prática. E para finalizar esse livro, se faz necessário ressaltar que as mudanças na escola acontecem quando são feitas em equipe. Reestruturar o ensino da leitura deve passar por isso, uma construção coletiva e significativa para os alunos e também para os professores. Professores, senhores coordenadores, aqueles que ainda necessitam de melhores e maiores informações a respeito de metodologias e estratégias de leitura, sugiro que isso seja pauta, né, de construção coletiva de aprendizagem na escola, pela escola, para os nossos alunos. Deixo aqui uma sistematização, né? Esse material ficará na descrição desse vídeo, né? As estratégias de leitura, o antes, o durante e o depois. E aí estão as nossas referências, livro de Isabel Soler, que foi a nossa base, e o nosso agradecimento, e até a próxima ATPC com o desdobramento desta temática, estratégias de leitura dentro das áreas do conhecimento. Muito obrigado, uma boa sequência de semana para todos vocês. Um abraço.